Aqui, vamos estudar agora a revisão aqui de capacidade térmica. Olha aqui, capacidade térmica de um corpo é o que? A quantidade de calor que eu forneço para esse corpo, né? Ou que ele cede também, dividido pela variação de temperatura. E a capacidade térmica está ligada ao que? A quantidade de massa que esse corpo tem. Olha aqui, ó. Quanto mais massa o corpo tem, maior capacidade térmica ele tem. Repare o seguinte, ó, dois recipientes com água aqui, ó. Vamos pegar um exemplo fácil aqui, ó. Dois recipientes aqui com água, tá? Todos os dois têm água. Só que um tem 500 ml e o outro tem 1 litro. Quem tem mais capacidade térmica? Aquele que tem mais massa. Então, quer dizer, aquele recipiente B ali, ó, que tem 1 litro, ele tem o que? Mais capacidade térmica do que o outro que tem só 500 ml. Para você conseguir variar a temperatura desse aqui, ó, você precisa fornecer mais quantidade de calor do que para esse daqui, ó. Esse aqui precisa de uma quantidade de calor menor para variar a temperatura. Já 1 litro precisa o quê? De mais quantidade de calor para variar a sua temperatura. Igual exemplo aqui, um exemplo muito bom de fazer, fala assim, um corpo recebe 20 calorias. Quer dizer, esse 20 calorias é só a quantidade de calor que o corpo recebe, certo? Aí ele fala assim, a sua temperatura varia 5 graus Celsius. Quer dizer, tem uma variação de 5 graus Celsius. Ele fala assim, ó, calcule sua capacidade térmica. O que você vai fazer? Capacidade térmica é igual ao que? Quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Quanto que é a quantidade de calor ali do exercício? 20. Quanto que é a temperatura que variou? 5. 20 dividido por 5 vai dar 4. Então vou ter o que? 4 calorias por grau Celsius. Tá? Quer dizer, varia 4 calorias por grau Celsius. Essa é a sua capacidade térmica. Aqui, vamos estudar agora calor específico. Ele fala assim, a quantidade de calor que cada unidade de massa, tá vendo, de um corpo precisa receber ou ceder para que a sua temperatura varie 1 unidade. Olha aqui, repare o seguinte, dependendo do material, ele tem um calor específico, tá vendo? Até que, dá um exemplo, ó, o alumínio. O calor específico do alumínio é 0,219 calorias por grau Celsius. Quer dizer, para você fazer esse alumínio aqui, ó, variar 1 unidade na sua temperatura aqui, na sua temperatura, o que você tem que fornecer? 0,219 calorias, tá vendo? Por grau Celsius. Se você for na prata aqui, ou no ouro, você vai ver, ó, que você precisa bem menos de quê? De calorias para fazer 1 grama dele variar 1 unidade, tá vendo? Então, quer dizer, é mais fácil você fazer variar a temperatura do ouro da prata do que do alumínio. Agora, ó, o alumínio em relação à água, ó, se você for ver aqui, ó, a água é 1 caloria por grama por grau Celsius. Quer dizer, para você fazer variar a temperatura de 1 grama da água, você vai precisar de mais caloria, tá vendo? Precisa de 1 caloria, tá vendo? 1 cal. Já do alumínio não, é 0,219, tá vendo? É bem menos. Então, quer dizer, o calor que você precisa aplicar na água é bem mais do que o calor que você precisa aplicar no alumínio para poder variar a sua, o que? Temperatura, uma unidade. Então, quer dizer, dependendo do material e seu calor específico, o que? Recebe uma quantidade menor de caloria e faz uma variação de temperatura 1 unidade. Já outros, o que? Igual a água, que eu preciso de bastante caloria para poder ter a variação de 1 grama, de 1 unidade de sua temperatura. Quer dizer, se você for pensar aqui, ó, por isso que a água, ó, é muito mais difícil você aquecer a água, tá vendo? Fazer variar a sua temperatura e a água resfriar, tá vendo? Por isso que é aquele negócio da brisa do mar, né? Durante o dia, se você for ver
o calor específico da areia é bem menor que o da água, então por isso que a areia aquece mais rápido do que a água, porque a água aqui, ó, é um caloria, tá vendo? E se você for ver lá o calor específico da areia, você vai ver que é bem menor do que o da caloria da água. Então, quer dizer, é mais fácil você fazer variar a temperatura da areia do que você fazer variar a temperatura da água. E mesma coisa também no resfriar. Por isso que a água demora mais para resfriar do que a areia, por causa do seu calor específico.